Olá, meu nome é Jéssica Santos, mestre reikiana, e no vídeo de hoje eu vim falar sobre coisas que vocês precisam saber sobre o reiki que ajudam a recuperar a nossa saúde vital entre o corpo, a mente, as emoções e até mesmo na alma. Mas antes de começar falando um pouquinho desses benefícios, eu preciso comentar sobre o que é o reiki, essa terapia integrativa complementar ou terapia holística, como algumas pessoas conhecem. O reiki nada mais é do que uma técnica de harmonização feita através da nossa imposição de mãos. O reiki ele preza por recompor as nossas energias perdidas ou as energias que estão em desequilíbrio. O reiki ele tem o poder de alinhar os nossos chakras. Só para explicar um pouquinho para vocês, que talvez pode estar muito teórico e você está se perguntando, mas o que é esse desequilíbrio? O que é chakra? E chakra em sânscrito significa roda. Nós seres humanos temos diversos chakras no nosso corpo, mas dentro da terapia nós trabalhamos os principais, que seria o chakra coronário, frontal ou pineal, como as pessoas conhecem, o chakra laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e o chakra básico. Esses são os principais, temos outros, mas são os principais que a gente trabalha dentro das terapias. Uma vez que esses chakras eles estão desalinhados, então como eu disse, chakra em sânscrito significa roda. Então vamos supor que essa roda ela fica entupida, ela para de funcionar. Uma vez que isso acontece, começa a surgir então os problemas de saúde, físicos, mentais, emocionais, quadros de depressão, ansiedade, estresse, dores de cabeça, insônia, às vezes um quadro anêmico, problemas de saúde mesmo, dores nas costas, dor no joelho, enfim. Então, quando esses nossos chakras eles estão desequilibrados, ou seja, desalinhados, começam a surgir os problemas de saúde. É incrível, quando a gente comenta assim, é difícil de acreditar para quem não tem conhecimento, mas realmente, uma vez que esses chakras eles estão desalinhados, começa então a surgir esses problemas de saúde em nós, seres humanos. Afinal, se cortar, sai sangue, né? Somos seres humanos, todo mundo passa por algum problema na vida, independente do que você faça. Se você trabalha no banco, se você trabalha no comércio, se você é babá, se você trabalha numa escola, se você é dona de casa, se você não trabalha, todo mundo passa por um momento difícil na vida, por alguma situação que você fica frustrado e não sabe como lidar com essa frustração. Problemas rotineiros mesmo do dia a dia, às vezes está passando por um problema financeiro, um problema familiar, e todos esses problemas acarretam no nosso fluxo energético e o nosso padrão vibratório fica aqui embaixo. Consequentemente, acaba acontecendo o desalinhamento também dos nossos chakras. E comentando um pouquinho isso com vocês, eu quero comentar também um pouco da minha história, para comentar como que eu entrei no mundo da terapia, como que eu conheci o reiki, que transformou a minha vida e transformou ela para melhor. Entre 2015 a 2018, eu morei em Curitiba e eu amei morar nessa cidade. Eu tenho um apego muito grande, justamente também por meu filho ter nascido aqui. Então, um apego familiar, eu tenho memórias afetivas muito boas dessa cidade. Porém, em 2018, nós precisamos retornar para a nossa cidade natal, eu e minha família, meu esposo e meu filho, justamente por conta do emprego do meu esposo. E quando isso aconteceu, quando de fato a gente soube dessa mudança, para mim foi muito difícil de aceitar, porque eu sempre acreditei que minha vida seria seguir e construir a minha família aqui nessa cidade. Eu estou falando aqui agora, porque agora eu voltei a morar em Curitiba depois de 3 anos, mas na época, em 2018, quando isso aconteceu, foi muito difícil. Eu não queria aceitar o fato de ter que retornar. Mas, como nem tudo na vida é do jeito que a gente quer, retornamos para nossa cidade natal e foi aí que começou a surgir os problemas, né? Eu lembro que eu fiquei extremamente irritada, extremamente estressada. Eu já era uma pessoa assim, uma pessoa de pavio muito curto, tolerância zero. Eu não tinha paciência para resolver as coisas. Comigo era muito
muito objetivo, eu não tinha aquele discernimento. E em 2018 isso piorou. Eu lembro que eu e meu esposo sempre estava em desarmonia um com o outro, as coisas em casa começaram a quebrar. E quando eu falo isso, eu não estou falando também do quesito espiritual, tem alguma coisa na minha casa, as coisas estão quebrando. Não, é porque o meu padrão vibratório de energia, ele estava aqui embaixo. E, consequentemente, as coisas não fluíam na minha vida. Na minha vida, eu, Jéssica, sozinha, como pessoa. E era engraçado que as coisas quebravam sempre na minha mão, nunca nada dava certo pra mim. Eu lembro também que nessa época eu não estava trabalhando, eu estava em casa, totalmente focada no meu lar, no meu filho, ele estava com em torno de uns 7 meses, mais ou menos. E foi muito difícil para mim o fato de ter que voltar para a cidade natal, tá imerso ali totalmente nas coisas de casa, na rotina de dona de casa, que não é fácil. E para o meu esposo, talvez ele não tenha sentido tanto, justamente porque ele já voltou a trabalhar no serviço dele, na matriz, onde ele atuava, e aquela rotina, aquela coisa do trabalho que te consome, não deixa você sentir tanto, né? Diferente de mim, que estava em casa, parada, cuidando dos afazeres domésticos, e aquela energia foi me pegando. Por quê? Porque eu não aceitava o fato de ter que começar um novo ciclo na minha vida. Como eu falei, os problemas começaram a surgir, os problemas físicos, e até que chegou um certo dia que meu esposo olhou para mim e falou: "Você tá percebendo que você tá começando a entrar talvez num quadro depressivo?" Quando ele me falou isso, foi muito difícil eu aceitar. Ao mesmo tempo, foi muito positivo, porque eu comecei a olhar as coisas de forma diferente. Eu comecei a parar e ver que realmente as coisas não estavam fluindo como eu desejava, como eu esperava. Eu lembro que quando meu filho completou 1 ano, eu decidi voltar para o mercado de trabalho. E conforme eu comecei a mandar currículo, não surgia nenhuma oportunidade, eu não tinha nenhuma chamada. E óbvio, né? Eu tava com o meu padrão vibratório lá embaixo e eu acredito muito, tudo é energia, as coisas não fluíam, nada dava certo. E ele ter me passado esse feedback foi muito importante. Foi aí que eu busquei ajuda e conheci, foi através daí que eu comecei a mergulhar no mundo das terapias e conheci o Reiki. E o Reiki, ele transformou a minha vida e transformou a minha vida para melhor. Eu falo que existe a Jéssica antes do Reiki e a Jéssica depois do Reiki. Eu comecei a ter mais clareza, discernimento sobre as situações do dia a dia, ter mais amor, ter mais compreensão, afeto, tirar de mim toda aquela energia que não me fazia bem. Às vezes nós seres humanos guardamos rancor de outras pessoas, ficamos com raiva, como eu disse, não sabemos lidar com frustrações do dia a dia, justamente porque os problemas acontecem, aquilo te consome, a sua mentalidade fica fraca, o seu emocional fica abalado, e aí tudo isso acarreta para um fluxo energético, um padrão vibratório muito baixo. E a partir daí que eu busquei ajuda e o Reiki então chegou na minha vida e transformou a minha vida. Eu falo que todo mundo merecia encontrar o Reiki, todo mundo merecia ser reikiano. O Reiki, ele só traz benefícios, ele te dá essa sensação de bem-estar, essa paz, esse equilíbrio, essa energia que você quer ter na sua vida e quer de alguma forma transmitir para outras pessoas e poder ajudar outras pessoas a também transformar a vida delas. Foi isso que aconteceu comigo. E desde então eu mergulhei no mundo das terapias, tenho outras formações também como terapeuta, mas foi o Reiki que transformou a minha vida. E eu sou suspeita a falar do Reiki, justamente porque o Reiki, ele é uma técnica que qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, independente da religião, independente da profissão, independente do que você faça, qualquer pessoa pode ser reikiano. E o melhor, você não precisa de nenhum instrumento
para você exercer, para você lidar com essa energia. É uma energia canalizada na palma das suas mãos. Reiki, para explicar um pouquinho para vocês, Reiki, Rei é energia que vem do universo e Ki é a energia vital. Então, Rei, energia universal, e Ki, energia vital. Quando juntamos essas duas palavras, nós temos então uma energia que vem do universo. Justamente nós, seres humanos, quando estamos em equilíbrio e passamos pelos 21 dias, né, do Reiki, que é quando a gente passa aí por um momento de purificação e recebe essa selagem dos símbolos, qualquer pessoa então pode se tornar um reikiano, estar em equilíbrio com os seus chakras e fluindo, passando, transmitindo essa energia para você, para o seu lar. Hoje nós podemos aplicar o Reiki em qualquer coisa, na sua casa, na comida. Às vezes você vai num restaurante e a pessoa que está preparando a sua comida, você não sabe como ela tá. Às vezes ela tá passando por um momento difícil, mas ela tá ali, ela tá trabalhando porque ela precisa trabalhar, mas a energia dela não tá tão positiva como a gente espera, né? E consequentemente, ela tá transmitindo aquela energia também para o seu prato. E você consegue até num restaurante, qualquer coisa que você vá comer, você consegue aplicar o Reiki. Hoje tem cirurgia Reiki, temos Reiki para animais, que eles também recebem muito bem essa energia. Você pode aplicar o Reiki no seu carro, você pode aplicar o Reiki no seu escritório, no seu local de trabalho, pode selar a sua energia justamente para não deixar com que essa energia se misture com a energia do próximo. Então o Reiki ele só traz benefícios. São várias técnicas que nós temos dentro do Reiki, do caderno, que é maravilhoso. Nós temos o envelope vermelho. Nós podemos também integrar o Reiki com outras terapias, como a cromoterapia, que trabalha com as cores, a radiestesia, que é maravilhoso, é mágico. Temos também o orgonite, tem um aqui na minha mesa. O orgonite ele tem o poder de transmutar a energia ruim em energia positiva, é maravilhoso, cristais. Então, assim, o Reiki ele é multidimensional, ele é maravilhoso em tudo, para tudo que você for fazer, para tudo que você for lidar, você pode colocar o Reiki. E é como eu disse, qualquer pessoa pode fazer, independente da religião, do que vá fazer. Eu acredito que toda pessoa devia se tornar reikiano, justamente pelos inúmeros benefícios que traz. E falando sobre isso, vocês devem estar se perguntando: Jéssica, você começou o vídeo sinalizando justamente quais são os benefícios, né? Coisas que a gente precisa saber, que o Reiki ele recupera a nossa energia vital entre o corpo, a mente, as emoções e a alma. Então, no físico, o Reiki ele traz essa selagem justamente para a gente não acarretar até os problemas físicos mesmo. Então, vamos imaginar, assim como todo ser humano, mas eu acredito que talvez na família de vocês consigam identificar pessoas assim, que mal trata um problema de saúde e já começa outro. Então, tem rinite, de repente atacou a bronquite, aí de repente ficou resfriado, teve também um quadro de virose, agora tá passando por um problema de dores nas costas, ou dores no joelho. Enfim, a pessoa mal sara de um problema de saúde e já entra no outro. Essa pessoa, com certeza, ela tá com um desequilíbrio muito grande de energias, os seus chakras com certeza estão desalinhados. Dentro do Reiki, com a radiestesia, integrando, complementando, a gente consegue fazer a medição desses chakras para poder ver esse desalinhamento e, enfim, aplicar as técnicas do Reiki para alinhar as pessoas. É mágico. No outro vídeo eu posso falar um pouquinho mais, entrar um pouco mais a fundo disso, mas então no físico o Reiki ele promove essa melhoria. Então esses problemas de saúde que vai surgindo, o Reiki ele consegue trazer essa melhoria. Eu mesma, eu tenho bronquite, rinite e sinusite, e é incrível como o Reiki ele trouxe para mim um bem-estar, uma melhoria
enorme, gigantesca em relação a esses problemas de saúde, tá? No mental, o que acontece? Nós temos aí o problema com estresse, depressão, ansiedade. Diga aí pra mim, quem nunca passou por um quadro assim? E eu entendo, porque é como eu comentei aqui com vocês, eu, Jéssica, já passei por isso, né? Eu tive aí problemas gigantescos de estresse na minha vida, entrei num quadro depressivo, como comentei, contei um pouquinho aí pra vocês da minha história, e quem nunca passou por isso? No nosso dia a dia mesmo, às vezes você tá bem e de repente do nada algo acontece, algum problema surge e você fica estressado, você começa a ficar ansioso por algo que ainda vai acontecer, uma viagem que está programada, um casamento que vai acontecer, ou ansioso também para uma entrevista de emprego, para você conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Então, nós seres humanos não conseguimos lidar com esses problemas, com essas situações facilmente. E é normal, qualquer ser humano passa por isso. Quem nunca, que atire aí a primeira pedra. Então, na questão mental, o Reiki ele promove também essa melhoria. Mas muitas pessoas já se trataram justamente com o Reiki. Claro, continuam com o tratamento médico, mas complementam essa terapia, assim como qualquer outra terapia. E param de tomar remédio depressivos para curar a ansiedade, insônia também é muito comum, porque o Reiki, um dos principais benefícios do Reiki é o sono. Para mim é incrível, eu durmo perfeitamente. E às vezes eu falando isso, vocês possam não acreditar, mas coloca aí no YouTube, vejam outros vídeos que vocês vão conseguir identificar a melhoria, os benefícios que o Reiki traz. É incrível. Já no emocional, o Reiki ele trata e ajuda também nessa questão do relacionamento, da gente começar a enxergar as coisas de forma diferente, que foi o que aconteceu comigo, né? Normalmente um problema ele acarreta o outro, tá? Se você tá com um problema físico, com certeza o seu emocional tá abalado, o seu mental também está, é como se fosse um dominó. Vai indo. E então na questão emocional, o Reiki ele também promove essa sensação de bem-estar, essa sensação de você olhar para o outro com compaixão. Vamos dizer, normalmente, vamos imaginar aí uma briga. Quando uma pessoa ela tá te agredindo verbalmente, aquilo te afeta de alguma forma. Automaticamente você quer também responder à mesma altura, agredir essa pessoa também verbalmente. E dentro do Reiki, como eu falei para você vive numa bolha. Você começa a olhar para uma situação como essa, que eu tô dando um exemplo para vocês, e vocês começam a pensar: por que será que essa pessoa ela tá agindo dessa forma? O que será que levou ela a ter esse tipo de postura? Será que é algo que eu falei eu estava errada? E é difícil a gente, numa situação como essa, a gente também se olhar, ver, será que eu errei? Será que eu afetei essa pessoa de alguma forma? Ou também você começa a ver, nossa, ela passa por problemas, eu conheço essa pessoa, ela passa por tanto problema difícil, eu vou relevar, porque é uma situação que tá difícil para ela, é algo dela, não é algo meu, então eu não posso deixar que isso me atrapalhe, que isso entre em desarmonia comigo também. Então o Reiki ele promove essa sensação de bem-estar, essa sensação de você olhar para o outro com compaixão, de você poder ver as coisas de forma diferente. Eu mesma era assim, como eu citei para vocês, eu já comentei em outro vídeo e aqui também um pouquinho da história, eu era desse jeito. Dificilmente eu ia olhar para uma pessoa que, se não gostasse de mim ou que se falasse alguma coisa, eu ficaria quieta. Hoje o meu olhar é diferente, hoje o meu olhar é de compaixão com aquela pessoa e sempre desejando o bem, né? Sempre desejando que o mesmo bem que eu tenho, que eu sinto, esse fluxo energético que me atrai positivamente, é o que eu desejo para o próximo. Então na questão emocional o Reiki também promove isso. Já na questão espiritual da nossa alma,
O Reiki, ele promove pra gente um encontro com o nosso divino muito maior. Então, para quem aí acredita na questão espírita, desenvolve esse lado espiritual, sim, e a nossa intuição, ela fica muito aguçada, muito mesmo. Tenho certeza que muitas pessoas que possam estar assistindo esse vídeo conseguem entrar num ambiente e perceber alguma coisa que você sente, você capta, sabe a sua intuição? Quando chega pra você assim e quer de alguma forma te dar um recado, te avisar de algo. Então no Reiki ele promove essa intuição, nossa intuição fica muito mais aguçada. E o nosso encontro com o divino, né? É importante eu ressaltar aqui que o Reiki ele não tem nada a ver com passe mediúnico, tá, gente? Esse é um assunto até para um próximo vídeo, posso comentar com vocês também, entrar mais a fundo, mas ele não tem nada a ver com passe mediúnico. Faz sim a gente ter um contato com nossa ancestralidade, porque o Reiki ele faz a gente ter esse contato com nossa ancestralidade, mas não tem nada a ver com passe mediúnico, que a gente precisa de um mentor, tá? Mas na questão espiritual, essa questão do encontro com o nosso divino, a nossa intuição fica tudo muito mais aguçado, muito mais aflorado, os nossos sentimentos ficam muito mais nítidos. Então, o que eu tenho para falar para vocês, que o Reiki, ele só promove o bem. É uma energia maravilhosa e, como eu disse, toda pessoa deveria ter o Reiki na sua vida, disseminar esse bem na sua casa, no seu ambiente de trabalho, para as pessoas que você ama também, porque uma vez que você é reikiano, você fazendo o nível 2, por exemplo, você consegue se aplicar o Reiki e aplicar o Reiki no seu ambiente de trabalho, aplicar o Reiki na sua casa, aplicar o Reiki para as famílias, para a sua família. Às vezes você tem um filho, um marido que também passa por problemas no quesito profissional, o filho que vai para a escolinha e você quer que ele tenha uma clareza mental muito maior, que ele comece a ter bons relacionamentos com os amiguinhos da escola, e você consegue fazer isso no Reiki. O Reiki tem técnicas maravilhosas, é surpreendente. Então é como eu falei, todo mundo merecia encontrar o Reiki na sua vida. Ele só traz coisas positivas, só atrai o bem. E o que a gente mais quer? O que a gente deseja para o mundo? É passar toda essa positividade, passar bons fluidos, desejar o bem sem olhar quem, né? Aquele velho ditado. E como eu falei no começo do vídeo, tudo à nossa volta é energia. Tudo na nossa volta é energia. Então a gente tem que estar sempre com o nosso padrão vibratório aqui em cima, né? Nós seres humanos, o normal para a gente estar vibrando em hertz e conseguindo estar aí com uma sensação de bem-estar é 300, tá? O normal. O ideal sempre é mais, mas nem sempre o ideal é possível, né? Vamos dizer assim. Mas quando você coloca um vídeo, coloca no YouTube vídeo de 432 Hz, só de você ouvir é incrível, você já entra numa sintonia maravilhosa. E quando você consegue integrar o Reiki numa meditação, por exemplo, integrar o Reiki junto de outras terapias no seu ambiente ambiente familiar mesmo, na sua vida pessoal, tudo isso se eleva, a sua energia se eleva, as coisas começam a dar certo na sua volta. É incrível o tanto de benefício que o Reiki traz, tudo começa a acontecer. No profissional, no pessoal, na sua questão da prosperidade, tudo começa a fluir na sua volta. Em volta da sua família também, as coisas começam a dar certo. Então, o que eu digo, o que eu falo aqui para vocês? Que os benefícios do Reiki são inúmeros. Quem não conhece, devia conhecer, devia se aprofundar. Eu vou trazer vídeos maravilhosos aqui para o canal, com assuntos relacionados a chakra, mais sobre o Reiki, mais técnicas, como a gente consegue colocar o Reiki e trazer ele complementando com outras terapias. É incrível. Espero que esse vídeo tenha de alguma forma ajudado vocês, feito vocês terem um pouco mais de conhecimento sobre essa técnica maravilhosa e que todo mundo precisa conhecer, precisa e deve conhecer.
tá bom? Muito obrigado. Deixo aqui para vocês também e peço para que vocês se inscrevam no meu canal, curta esse vídeo, comentem, vou estar respondendo também os comentários, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. Gratidão.